Boa noite, seu Luiz. Boa noite também para a Tuca e para o Paulo Henrique. Boa noite, Lídia. Boa noite, Maê. Olá, Ana Cristina. Boa noite, Flávia Andréia. Boa noite. Olá, Wagner. Boa noite. Seja bem-vindo. Valdete, boa noite. Adriana Dantas, boa noite também para você. Olá, Marcileia, seja bem-vinda. Senhor Antônio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Renata Cristiane. Boa noite, Luísa Nalim, Renata Gomes, Eliana Costa, Rick Sanches. Olá, Célia, seja bem-vinda. Obrigado, Wagner. E eu adorando aqui também estudar junto com vocês. Esses momentos que nós passamos juntos realmente são muito especiais. Obrigado por vocês fazerem parte deste projeto. Boa noite também para a Aninha, para o Adriano Borges, para o Cláudio Honor, para o Emerson Martins. Adriana Alvarenga, boa noite, seja bem-vinda. Marinha, seja bem-vinda, boa noite. Shirley Petronilho, boa noite também para você. Bom, vamos ficar na nossa hora de nós fazermos a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões de hoje deste livro também não menos interessante, né? O Céu e o Inferno, que traz exemplos fantásticos, informações maravilhosas para nós. Boa noite também para você, Joana Carneiro. Boa noite, senhor Antônio. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos fazer a nossa prece. Convido então todos vocês agora nesse instante a levar o seu pensamento, procurar sintonizar com o seu anjo da guarda, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Estamos distantes, porém unidos pela fé, unidos pelo amor, um amor que nós estamos tentando ainda conquistar, é claro, unidos pela vontade e pelo desejo de sermos um pouco melhores a cada dia, unidos nessa doutrina maravilhosa e, em especial, unidos pelo amor que o nosso Mestre amado e querido Jesus dedicou a toda a humanidade, legando-nos ensinamentos e informações para que pudéssemos atingir o patamar mais adequado e ideal para sermos felizes e, acima de tudo, para nos sintonizarmos com o Criador, perceber e sentir a sua presença e cumprir com a destinação que nos foi exatamente dada por Ele próprio, que é a felicidade através da perfeição, para que nós tenhamos condições e capacidades de contribuir de alguma forma
para esta obra maravilhosa que é todo o universo. Pretensões muito amplas, mas que nós podemos iniciar o trabalho neste planeta, nesses momentos que nós nos dedicamos à oração, estendendo não somente aos nossos familiares e aos nossos lares, mas estendendo essas energias e vibrações a essa nossa família que se formou neste horário, neste período, a todos os nossos irmãos desencarnados que também fazem parte dessa família e que muitas das vezes nós não sentimos ou percebemos. Estender essas energias e vibrações aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aqueles que se dizem ou se reconhecem como nossos inimigos, aos nossos governantes, enfim, visualizarmos a nossa energia e vibração tomando conta do planeta inteiro, porque este é o desejo, a vontade do nosso Mestre amado e querido Jesus. E é claro, é a oportunidade que nós temos de trabalharmos para Deus. Muita paz a todos nós que estamos aqui juntos e reunidos, meus queridos companheiros. Mais uma vez eu digo, é sempre um prazer imenso poder estar aqui compartilhando com vocês essa leitura e estudo. Boa noite, Dona Edir. Boa noite também para a Eveline, para o Emerson aqui de novo, para a Roberta Pucione. Natália, seja bem-vinda. Olá, Leopoldina, muito obrigado. Olá, Vânia Assunção, João Gabriel, muito feliz pela participação de todos vocês aqui conosco. Joyce, Kelly. Vamos então dar sequência. Olá, Rodinei, seja bem-vindo também. Vamos então, meus queridos, dar sequência ao nosso estudo aqui do livro O Céu e o Inferno. E nós estamos vendo, ou nós estamos lendo, aquilo que Kardec nos apresentou como exemplos de espíritos que desencarnaram e aportaram no mundo espiritual na condição de espíritos sofredores. Então, nós estamos vendo aqui quais são as principais características e principalmente o relato de cada um deles, da forma como eles chegaram no mundo espiritual. A gente pode perceber que uma das coisas que eles sempre estão falando, que eles estão comentando, é exatamente aquela falta de noção do tempo e principalmente que para eles parece que o sofrimento perdurará por um tempo indefinido. E aí eles acabam confundindo e falando em eternidade, ou seja, é algo que eles não conseguem ver ou identificar o fim. E isso nós estamos falando de espíritos sofredores, como no nosso encontro passado, aquele espírito Auguste Michel, que trouxe ali para nós algumas informações. Vocês viram, foram diversas comunicações. Nessas comunicações, ele a cada dia melhorava um pouco, principalmente por conta das orações que as pessoas daquele grupo faziam por ele. Mas vocês viram, ele melhorou efetivamente, ele conseguiu se desprender e desligar do seu corpo quando o médium foi lá aonde estava enterrado o seu corpo, porque ele sentiu aquela energia, ele sentiu uma força realmente maior, ele sentiu uma dedicação maior do médium, e aí ele conseguiu fazer o seu desligamento, ele conseguiu se desprender naquele momento. E a gente viu inclusive com Kardec, isso não significa que nós temos que necessariamente ir aonde o corpo encontra-se enterrado para a gente auxiliar o espírito, mas aquele caso era um caso específico. Por quê? Porque o espírito estava exatamente ainda ligado e vinculado ao seu próprio corpo. Então, isso foi aquilo que nós vimos no nosso encontro passado. Hoje, nós vamos ver agora aqui as lamentações ou exprobações. Tudo depende, gente. A gente pegar, eu mesmo já peguei várias traduções dessas obras de Kardec, e cada um traz uma palavra às vezes diferente. Então eu não gostaria que vocês se preocupassem com isso não. A gente vai tentar trazer aqui mais a essência desses ensinamentos.
E porque às vezes alguns de vocês estão aí nos acompanhando com um livro na mão, com o livro Céu e Inferno. E às vezes as traduções trazem algumas palavras diferentes. Não se preocupem com isso, mas a essência vocês verão que ela é a mesma. Então, quais seriam, segundo algumas traduções, essas lamentações ou exprobações de um boêmio? O que Kardec trouxe para nós aqui deste espírito, tá? Desta comunicação específica e que pode nos auxiliar. Por quê? Nós estamos falando, a gente vive num mundo de provas e expiações. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui nos acompanhando, vocês assim estão por quê? Porque vocês desejam melhorar a sua própria condição. Que tipo de condição? Material? Profissional? Não. Todos nós queremos mudar a nossa condição espiritual, sobretudo para que a gente tenha uma maior tranquilidade na passagem, que nós tenhamos uma maior tranquilidade no mundo espiritual. Aliás, posso garantir para vocês, sem querer entrar na mente ou no coração de todos vocês, mas garanto que alguns de nós não temos essa certeza e convicção da sequência da vida. Ah, mas a gente estuda aqui o Espiritismo, a doutrina espírita fala, mas você tem certeza disso? Você se garante disso? Você está convicto disso? Garanto para vocês que muitos de nós não. Então, repito, longe de querer entrar dentro da mente de cada um, mas nós precisamos nos convencer de determinadas verdades. E estes exemplos que os Espíritos nos trazem devem ficar com certeza aí, rondando os nossos pensamentos ou a nossa mente, porque caso contrário, nós não vamos nos colocar em condições, ou pelo menos nós não vamos criar uma atmosfera própria para a mudança. Nós vamos achar que nós estamos bem, que está tudo normal, que a gente não tem necessidade de mudar, sobretudo os nossos comportamentos ou os nossos pensamentos. Então, esses exemplos são interessantes, sobretudo para nós irmos assimilando e, em especial, identificando com a nossa própria vida comportamentos que podem gerar consequências como essas que esses espíritos estão sentindo. Mas a peculiaridade ou a particularidade de cada existência, de cada vida, nós não temos como adentrar. Por isso que eu gosto sempre de dizer, cada um de nós traduzimos ou interpretamos os ensinamentos de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa evolução. Que bom, Marinha, que você tem essa convicção, mas espero que todos nós consigamos desenvolver esta convicção, porque é ela que vai exatamente fazer com que nós consigamos seguir os exemplos de Jesus. Sim. Bom, vamos lá. O que este boêmio disse, ou o que ele trouxe para nós? Ele vai começar a sua manifestação, a sua comunicação, dizendo o seguinte, que ele levou uma vida exclusivamente para ele próprio. E que agora, no plano espiritual, ele estava sofrendo e expiando. E o principal objetivo dele é exatamente que as pessoas possam ouvi-lo, para que não passem pelos mesmos sofrimentos que ele quer passar. Gente, quando eu estava lendo e preparando essa nossa reflexão, eu até pensei, né, aqui comigo, é uma coisa interessante, porque talvez muitos de nós não consigamos entender como que funciona o espírito, principalmente o espírito desligado da matéria. Nós temos uma ideia do que é a matéria. E infelizmente nós sofremos muita influência do nosso próprio corpo físico. Nós sofremos uma influência enorme da matéria, tá?
E o que acontece? Quando a gente está desprendido do corpo físico, naqueles períodos lembra que a gente sempre fala de desprendimento, onde nós adquirimos uma expansão da nossa consciência. Gente, a nossa forma de pensar é diferente. Vou repetir, que eu já falei em outras vezes. Tem gente, por exemplo, que duvida de comunicações mediúnicas psicográficas. Fala assim, mas não pode ser do espírito, por quê? Porque quando ele estava encarnado, ele não pensava assim, ele não falava assim. Mas, gente, é diferente quando nós temos a nossa consciência expandida. Quando a gente consegue acessar arquivos da nossa memória espiritual e que a gente consegue visualizar o todo. É diferente. A ideia, os pensamentos que vocês têm, por exemplo, durante o sono, os sonhos, é diferente daqueles que vocês têm quando estão acordados. Só que é lógico, quando a gente acorda, dificilmente nós trazemos isso para o dia a dia. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele restringe esses conceitos, esses conhecimentos. Então, a gente tem essa intuição. Por isso que eu falei dessa questão relacionada à convicção. Temos a intuição, sabemos que tem algo a mais, mas muitas das vezes a gente não consegue ter a certeza. Bom, então, esse espírito, quando ele fala isso, gente, ele estava falando realmente de coração. Olha, eu estou aqui sofrendo. Porque a gente está falando de espírito sofredor. Espírito sofredor não é espírito mal. Lembra que a gente está falando em quase todos os exemplos que Kardec traz? Nós não estamos falando de espírito mal. Nós estamos falando de espírito que está sofrendo. E a maior parte desses espíritos, vocês se lembram? Eles não praticaram o mal, mas também não praticaram o bem. Então eles sofrem principalmente por não terem feito nada, por terem cuidado apenas e tão somente de si. Nós não estamos falando de espíritos maus, aquele que quer o mal do outro, que quer destruir o outro, que quer prejudicar o outro. Não, isso são outras qualidades, outras características. A gente está falando de um sofrimento, mas de um sofrimento praticamente íntimo, de um sofrimento, sobretudo, por não ter feito nada e não ter aproveitado as oportunidades que a vida nos apresenta. Este é o tipo de espírito sofredor que Kardec traz nesse capítulo. Então, prestem bastante atenção quando esses espíritos vêm nos alertar, para a gente ver como que nós vamos encarar. Espírito sofredor não é espírito mal, nessa qualificação de Kardec, tá? Ou pelo menos nessa classificação que Kardec traz para nós. Então, esse espírito tinha essa preocupação. O próximo que a gente vai ver, também de Lisbeth, ela fala a mesma coisa. Lógico que com palavras diferentes, mas ela vai falar que ela não fez o mal, mas ela também não fez o bem. E ela já começa orientando, olha, façam todo o bem que vocês puderem. Por quê? Porque este bem que vocês fizerem é que vão auxiliá-los aqui quando vocês retornarem à pátria espiritual. E isso são espíritos que estão nesse processo de expansão de consciência. Então eles sabem e com propriedade estão nos orientando. E mais uma vez, esse espírito também, ele pediu preces. Ele pediu preces por quê? Porque sabe que a prece é capaz de auxiliá-lo na diminuição do sofrimento. Gente, se nós tomamos um analgésico para melhorar uma dor física, a oração, ela vem como um analgésico para o sofrimento espiritual. É como se naquele momento da oração a gente sentisse um alívio. É como se um peso fosse tirado das nossas costas. A oração, a cada dia que passa, não sei se vocês estão prestando atenção, a gente tem falado muito disso. A oração tem este poder terapêutico. E quando hoje nós temos várias universidades fazendo pesquisas em cima de oração, em cima de meditação, em cima de perdão, é exatamente por quê? Porque ele é capaz de trazer este alívio, e este alívio vai refletir principalmente lá no nosso cérebro, sobretudo nos nossos neurônios, que vão produzir neurotransmissores capazes de
tranquilizar ou de causar um bem-estar, inclusive físico. Então, prestem bastante atenção nisso, nessa questão da oração. O Paulo ainda coloca aqui para nós, a prece é o remédio para todos os males. Gente, absolutamente todos os males. Mas, mais uma vez vou repetir, e eu vou falar mais com vocês sobre isso quando a gente estiver estudando a terceira parte do Livro dos Espíritos, na lei de adoração. Por quê? Eu repito várias vezes, a prece tem que ser aquela coisa sentida, aquela conversa realmente com Deus. Uma conversa fiel acima de tudo. Aquela conversa onde você se coloca diante de Deus, onde você entende a providência divina e não fica só reclamando, blasfemando e também não fica só repetindo palavras ditas por outros seres. Não, é aquela sua conversa, é aquela sua sintonia, é você captar aquela energia. Isso é uma oração, isto é uma prece. Então, mais uma vez, esse espírito sofredor pediu: façam preces por mim, para que vocês me ajudem a aliviar o meu sofrimento. E por que ele sofria? Porque ele sentia, naquele momento, naquela oportunidade, que ele tinha abusado dos favores divinos. Eu achei tão interessante nessa tradução, e a principal tradução que eu utilizo é a tradução do Quintão, da própria Federação Espírita Brasileira, e ele coloca exatamente isso: abusado dos favores divinos. Gente, quando a gente vai fazer uma prece, sobretudo que a gente se coloca na condição de agradecimento, você olha a sua volta e começa a agradecer por tudo. Tudo isso são o quê? Favores divinos. E o que esse espírito boêmio diz? Olha, eu abusei dos favores divinos. Por isso ele estava sofrendo no mundo espiritual. E ele ainda diz mais, ele até é um pouco duro. Ele diz que todas aquelas pessoas que não procuram, todos aqueles que não procuram entender, ou buscar, ou pelo menos agradecer um pouco estes favores divinos, eles prejudicam a si mesmo, e compara com os animais que geralmente provocam algum tipo de dor em si próprio. Nós não somos animais, nós já somos seres racionais. E agora eu não estou aqui bem ao certo, não sei se é aqui ou mais para frente da Lisbeth, a gente vai ver como que eles fazem uma relação com a própria razão. Sabe? A razão é algo assim fantástico, é esse espírito mesmo que vai falar para nós. É algo fantástico que infelizmente a gente não consegue entender. Por quê? Porque nós ainda somos infelizmente muito levados pela emoção. A emoção em todos os aspectos. Quando tem alguma coisa emocionante, a gente gosta. Quando aquilo deixa de ser emocionante e passa a ser apenas racional, a gente já não consegue dar aquela importância. E a razão, ela é de extrema importância para a criatura. Nós estamos na fase da razão. Kardec, quando escreveu, a gente já falou sobre isso aqui, ele estava justamente vivendo no momento racional, ou num dos momentos de maior racionalidade da raça humana. E a racionalidade, ela não pode ser desprezada. Nós temos sim que buscar os sentimentos, mas nós não vamos confundir os sentimentos com as emoções. Porque muitos querem, ou muitos acham que utilizar a razão é você fugir da emoção, é você fugir da paixão, é você... Não, nós podemos conjugar tudo. Você pode se emocionar com o racionalismo, com um entendimento, com um pouco mais de conhecimento, como a gente vai continuar vendo aqui na sequência. E uma das coisas que ele coloca que eu achei também bem interessante é ele como boêmio. Como ele não soube agradecer e ao contrário abusou dos favores divinos, ele coloca que nós somos apenas usufrutuários dos bens que nós dispomos.
Olha para vocês verem, estão falando de um espírito sofredor que está trazendo um ensinamento para nós, e uma das coisas que ele coloca: os bens que nós temos aqui na terra são favores divinos e eles não nos pertencem. E todas as vezes que nós ficarmos ligados a ele, nós somos como animais que querem apenas se maltratar. É como se nós fôssemos, vamos utilizar aquela palavra muito comum, masoquista. Eu gosto de sofrer, eu adoro sofrer. Então, ele alerta: tenham esta certeza de que nós somos apenas usufrutuários. Veja aquilo que nós falamos lá no início, dessa questão de desenvolver a convicção. Tá? Outra coisa, a gente vive nesta existência, nas palavras deste Espírito, para prepararmos a nossa eternidade. E ele falou por quê? Ele falou assim porque ele confundia. Ele achava que a gente estava aqui nessa vida para gozar todos os prazeres e as alegrias que a existência física pode nos proporcionar. Por isso que o título, Lamentações de um Boêmio, aquele que só pensava em si, em gozar a vida, em aproveitar a vida. E ele diz, olha, eu percebi, só que ele falou que ele percebeu ali naquele momento. Não sei quanto tempo ele estava ali sofrendo no mundo espiritual, que na comunicação dele não traz. Mas o próximo espírito, Lisbeth, ela fala que tinha desencarnado há mais de 150 anos. Vocês imaginam 150 anos de inconsciência no plano espiritual, sem saber o que você estava fazendo, sem saber o que você estava vivenciando, e sofrendo e se culpando por não ter aproveitado as oportunidades ou ter abusado dos favores divinos. 150 anos para mim é muita coisa. Esse espírito não fala, tá? Mas a gente percebe aqui que ele já não estava aguentando mais. Então, presta atenção no que ele falou. Cuidado. A existência física não é somente para nós gozarmos as alegrias que ela é capaz de nos proporcionar. Um espírito naquela condição, ele não estava ali trazendo informações, não. Ele estava simplesmente trazendo a experiência de vida. E depois disso, gente, ele faz um joguinho de palavras que eu até separei aqui em 5 tópicos diferentes, só para a gente fazer uma análise. Eu falo mesmo um joguinho de palavras que ele fez, que vai nos ajudar a entender. Por quê? Porque todos os textos que Kardec traz nos seus livros, a gente tem que olhar com uma certa profundidade. E eu achei por bem separá-los para que a gente possa refletir sobre eles. Olha para vocês verem o que ele falou. A vida não é só para gozarmos as alegrias que a existência física pode nos proporcionar. E eu sei que são muitas. Claro, se eu perguntar aqui quem está preparado, quem queria desencarnar, ninguém quer. Nós queremos viver, nós adoramos a vida. E ótimo que seja assim. Aliás, todo o nosso corpo, todas as nossas células amam a vida. Tá? Por isso que o suicídio é um sofrimento tremendo, porque tudo quer viver, tudo e todos querem viver. Então, eu adoro a vida, eu não quero perdê-la, ainda que seja uma existência física. Tudo bem, a questão é mais aqui de prioridades. O que ele diz? Olha, a gente precisa aprender que qual é o objetivo do alimento na nossa vida? O objetivo do alimento é nos mantermos vivos, é manter o nosso corpo vivo. E ele utiliza inclusive a palavra manter a vida ou manter a vitalidade. Por quê? Porque a gente extrai energias dos alimentos. Para manter essa máquina nossa viva, a gente precisa dos alimentos. E aí a gente traz sempre aquela pergunta, né? Você vive para comer ou você come para viver? E a gente sabe. Gente, comer é uma coisa muito gostosa. Garanto a vocês que vocês também adoram. Principalmente aquela comidinha que vocês, eu adoro um doce, ou eu adoro tal comida caseira, eu adoro. Cada um vai gostar de uma coisa.
Nós aqui das Minas Gerais, né, inclusive conversando esses dias com o Paulo, a gente adora um doce, a gente adora um queijo. Olha que coisa boa e gostosa. Não é para a gente deixar de gostar disso, tá? Mas o que ele coloca aqui é que a gente tem que aprender que o alimento é para manter a nossa vitalidade. Então, nós não devemos abusar da alimentação. Isso é um espírito sofredor falando. Estou extraindo a comunicação dele. Porque ele era um espírito boêmio. Provavelmente ele apreciava determinadas coisas. Vamos dizer assim, né? Ele apreciava não somente uma bebida, mas ele provavelmente apreciava um tiragosto. Então, a gente só tem que tomar cuidado com os excessos. Nós temos que gostar das coisas boas da vida? Temos. Inclusive tem um outro tópico que eu separei exatamente para poder falar nisso. Eu só tenho que tomar cuidado para não ficar, né, antecipando algumas falas e aí acaba ficando depois repetitivo. Então esse é um tópico que ele toca. O alimento é para manter a vitalidade. Então a gente precisa aprender a extrair essa vitalidade dos alimentos. Alimentar-nos bem é o que nós precisamos. O outro ponto que ele fala, e aqui eu achei também bem interessante, é que ele coloca o seguinte, que o luxo deve subordinar-se às estritas necessidades da nossa posição. E eu achei interessante a forma como foi traduzido isso, como ele, o Espírito, colocou, e a própria tradução, porque às vezes a gente confunde. Sim, porque tem gente que acha que nós devemos viver na miséria, que a gente não pode ter um certo luxo, que a gente não pode ter conforto. Não, em momento algum a doutrina espírita falou isso. Em momento algum o próprio Cristo falou isso. A gente precisa aprender a interpretar suas palavras. Tá? Como ele diz, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente precisa interpretar, inclusive trazer todo o contexto para entendermos. Não significa que os ricos não entram, não é nada disso. Então ele coloca o seguinte, que o luxo que a gente busca deve ser aquele suficiente para manter a nossa posição. Então, mantenha a posição que você está. Não precisa você ficar livre dos seus bens para você falar agora, pronto, eu estou preparado para retornar ao mundo espiritual. Opa, cuidado! Todos os bens que foi colocado à sua disposição, você é usufrutuário deles, você é depositário. Lembra da parábola dos talentos? O próprio Cristo contou. Se ele confiou a você 5 talentos, ou se ele te confiou 10, ou se ele te confiou 1, o que você está fazendo com esses talentos? Tá? Em todos os sentidos. Então, que o luxo que você busca seja aquele estritamente necessário para manter a sua posição. E não para, principalmente, querer tripudiar em cima dos outros, sobretudo dos nossos iguais. Olha que coisa interessante nessa comunicação. Um outro detalhe que ele colocou é o seguinte, que os nossos gostos e os nossos pendores, aquelas nossas quedas naturais por determinadas coisas, devem estar regidos pela razão. E aí o complemento é interessante. Por quê? Porque sem a razão, ele diz que o que se materializa em lugar de se depurar. Qual que são os seus gostos? Os seus pendores? Ou as suas quedinhas? Você quer materializar essas questões espirituais ou você veio exatamente para depurar a matéria? Nós precisamos depurar a matéria ou nós precisamos materializar o espírito? Olha que coisa interessante, olha que frase profunda que ele coloca. Porque se nós não tomarmos esse cuidado, gente, nós vamos materializar tudo. Se você pegar uma pessoa, um fanático religioso, o que ele quer fazer? Ele quer materializar, inclusive, a própria religião. E se deixar, ele quer materializar Deus. E materializar Deus, principalmente, impondo dor e sofrimento para os outros. Mais ou menos o que foi as cruzadas?
Nós queremos impor, nós vamos materializar Deus na mente de todas as pessoas. E aqueles que não forem, nós vamos tripudiar em cima deles. Não, não é assim. A gente tem que exatamente avaliar. E isso é um espírito sofredor que falou. Olha aqui para vocês verem que coisa interessante. Que a gente precisa aprender a depurar as coisas, depurar ou espiritualizar. O nosso objetivo aqui é espiritualizar a matéria e não materializar o espírito. Achei interessante. Deixa eu prosseguir, senão eu não consigo nem terminar essa comunicação desse espírito, que eu achei bem interessante. Outra coisa que ele falou sobre as paixões humanas. Ele diz que as paixões humanas, elas representam um laço apertado que estão ali encravados, enterrados na carne. A paixão é um laço apertado que está ali enterrado na carne. Portanto, ele diz, não apertem mais esses laços. Olha só que interessante. O que são as paixões? As paixões, repito uma frase de Emmanuel que eu gosto, que define muito bem. É quando nós tiramos Deus do centro e colocamos nós mesmos. Porque nós vamos desenvolver sim as nossas sensações. Vejam aquela frase que o Espírito Lázaro traz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13. No seu início o homem tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, instruído e depurado tem sentimentos. As sensações que nós temos, aquelas sensações que nós, entre aspas, sentimos, se nós começarmos a viver apenas e tão somente por elas, elas se transformam em paixões. E essas paixões nada mais é do que a satisfação apenas e tão somente dos nossos desejos. Não vou nem dizer vontade, porque a vontade está relacionada com a alma, mas muitas das vezes com os nossos desejos. Quando a gente fala, por exemplo, de um crime passional, um crime cometido com paixão ou por paixão, nós estamos exatamente dando vazão a essas sensações ou emoções ainda inferiores. E o objetivo nosso, inclusive Lázaro coloca, mais instruído e depurado, nós temos sentimentos. O objetivo nosso é exatamente evoluir para os sentimentos. E os sentimentos, sim, é o que é de mais interessante e mais importante. Sensações são aquelas coisas assim boas que no início do desenvolvimento da própria razão elas vão causar em nós uma satisfação, vão causar em nós um prazer, mas há necessidade de evoluir isso para os sentimentos, que aí nós vamos ver que a felicidade está nos sentimentos. Agora, se a gente ficar preso na paixão, que é esse laço apertado que enterra na carne, e às vezes a gente quer apertá-los ainda mais, você vai enterrar na carne a sua essência ou o espírito. E aí é lógico, o sofrimento ele vai ser ainda maior. E ele fecha a sua mensagem, a sua comunicação não, né? Isso, ele fecha a sua comunicação, porque depois tem só um trechinho que é o guia do médium que coloca. Ele pede para que nós nos cobramos com as boas obras. Ele ainda coloca assim: cubram-se com boas obras para que não cheguem nus perante o Criador. Que as obras, como um manto brilhante, cobrirão de esplendor e esconderão as torpezas humanas. As boas obras têm essa função de nos cobrir com um manto brilhante. E cobrir com um manto brilhante não é para esconder as nossas dificuldades. Não é para esconder nada não. Cobrir com um manto brilhante é pelo menos para que perante o Criador nós não cheguemos lá totalmente nus.
para que a gente tenha algo a mostrar. E, claro, quando chegar lá, a gente vai perceber o que nós ainda precisamos aprender, o que nós ainda precisamos assimilar. Mas pelo menos nessa chegada, na entrada no mundo dos espíritos, a gente precisa estar, como disse Jesus, com a roupa nupcial. Só para a gente fechar aqui, o que o espírito do médium, o guia do médium falou. O guia do médium disse o seguinte, que aquele espírito era um espírito que estava indo num bom caminho. Tá? Por quê? Porque ele tinha iniciado o seu processo de arrependimento. Mas como ele estava no bom caminho, ele tinha condições de dar bons conselhos. Repito, ele não era um espírito mau, ele era apenas um sofredor. E quando a gente consegue reconhecer os nossos próprios erros, isso já representa um mérito. E, na grande maioria das vezes, já inicia o processo de reparação. Chama atenção ainda o guia do médium para a influência que a matéria exerce sobre o espírito, gente. Não somente aqui, quando nós estamos encarnados, mas infelizmente ainda no mundo espiritual, a matéria exerce influência. Aquelas paixões que nós acabamos de citar, que o Espírito falou, que se enterram na carne, ela mantém o espírito preso à carne, mesmo depois que nós desencarnamos, as paixões nos mantêm presos. E é isso que traz sofrimento. Por quê? Porque quando o espírito chega no plano espiritual, ele fica ávido, ele fica querendo buscar os prazeres que ele sentia quando estava encarnado. E ele chega lá e vê que não tem tudo aquilo que ele imaginava, que ele visualizava, ele vai se manter ainda preso e, como o corpo não pode proporcionar para ele os prazeres ou as paixões, ele vai viver como se estivesse num vácuo. Ele vai sentir toda uma ansiedade, uma falta de esperança e, como diz o Espírito aqui, um tédio mortal, que só vai minimizar quando os seus olhos se voltarem para Deus. Olha como é que fecha de forma fantástica o guia do médium. A gente só vai sair deste tédio mortal quando os nossos olhos se voltarem para Deus. E isso a oração faz e nos ajuda e muito. Gente, era isso que nós tínhamos preparado aqui para hoje. Deixa eu ver o que a Marinha pôs aqui. Laço apertado que enterra na carne. São algumas frases, Marinha, que realmente são bem impactantes. E a gente vai percebendo aqui nas obras de Kardec que a gente está fazendo essa leitura e estudo aqui. Por isso que eu acho-as bem interessantes. Agradeço mais uma vez a todos vocês por essa participação, pelo carinho. Tá? Amanhã nós estamos aqui dando sequência aos nossos estudos. Amanhã já é uma outra obra, um outro livro, né? A Gênese, com mais coisas, mais informações interessantes. Muito obrigado a todos, uma excelente noite para todos vocês e até amanhã.